Senhoras e senhores, dando prosseguimento à programação desta manhã, temos a honra de apresentar a professora doutora Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina, que irá compartilhar seus conhecimentos na palestra com o tema Governança Multinível em Segurança Pública. Convidamos a palestrante ao palco. As perguntas podem ser realizadas através do QR Code, que será projetado na tela. Alô. Currículo da palestrante. A professora Patrícia de Sá Freire é doutora e mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento, possui graduação em Educação com habilitação em Tecnologias da Educação, é especialista em Marketing e Psicopedagogia, é professora do Departamento de Engenharia do Conhecimento e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Líder do Laboratório Engine e membro do grupo IGT, é autora de 11 livros, organizadora de outros 10, mais de 80 capítulos de livros e outros 260 artigos científicos publicados em periódicos e congressos científicos nacionais e internacionais. Por 2 anos seguidos, antes da academia, foi escolhida como um dos 5 executivos de excelência em gestão do conhecimento no Brasil pelo Make Award Brasil. Desde 2016, pelo Laboratório Engine, vem liderando as primeiras pesquisas no Brasil sobre a governança multinível e as redes interorganizacionais para a segurança pública, trazendo para o setor as discussões críticas internacionais sobre a engenharia da integração e governança multinível, especialmente no que se refere à aplicação do conhecimento e da aprendizagem para melhorar a segurança pública e promover o bem-estar social. Com a palavra, a palestrante. Obrigada pelas belas palavras, obrigada por vocês estarem aqui. Tem vários que eu conheço na plateia, mando beijos e queridos para todos. Começa a minha palestra. Espera aí, deixa só perguntar uma coisa técnica. Eu não tenho o passador de slides. Tá, enquanto elas trazem. Então, obrigada, professor Marcos, pela sua bela palestra. Quem me conhece aqui, a maioria aqui foi meu aluno, né? E sabem que eu tenho mais fé no ser humano e nas instituições públicas do que o professor Marcos. Eu tenho fé, realmente. Tenho fé, nós, servidores públicos, sejamos e estejamos onde estivermos. Eu acho que é esse o nosso mote hoje. Existem indivíduos que não contribuem com o desenvolvimento do nosso país como deveriam, mas, para mim, são exceção. O que nós precisamos enquanto competências, né, como competências em gestão, como competências em governança, o que nós precisamos é exatamente nos unirmos, alinharmos aonde queremos chegar, aonde nós estamos e trilhar esse caminho juntos. Eu acho que nós estamos com um problema aqui de técnico, é isso? Está lá em cima? Não, mas sabe por quê? É porque eu falo de uma maneira... É só aqui, né? Ótimo, recuperado. Então, hoje vou acelerar, porque estamos um pouquinho atrasados. Hoje eu trouxe para vocês, esse é um roadmap da palestra, nós falaremos 7 passos muito rápidos
para compreendermos um novo modelo de governança pública. Vamos começar rapidamente falando quem somos nós, né? Nós somos o Programa de Pós-Graduação, Engenharia e Gestão do Conhecimento, nível 7 na CAPES. Para quem não conhece a CAPES, esse é o maior indicador de excelência. Então, nós temos, desde 2006, com projetos de pesquisa e extensão em segurança pública, e nos últimos 10 anos, nós mergulhamos em pesquisas em governança multinível em segurança pública. Nós trabalhamos, esse é só um exemplo, né, um mínimo exemplo de premiações que nossos alunos, egressos e professores receberam nesses anos, durante os trabalhos de governança multinível e nova, né, inovação em governança em segurança pública. O nosso laboratório Engin, o EGC tem vários laboratórios distribuídos em engenharia, gestão e mídia. O laboratório Engin tem um foco em governança e gestão. E o nosso trabalho são pesquisas e soluções aplicadas às práticas das organizações, num projeto transdisciplinar de coprodução, com destaque científico e inovação. Nossos professores são referência nessas áreas e temos realmente resultados de sucesso junto à segurança pública. Os nossos temas são governança, conhecimento e engenharia da integração. Hoje nós vamos falar de governança. Chegando, então, mergulhando nesse tema, nos desafios de governança pública, aí nós estamos falando como amplo, não só na segurança pública, mas os desafios da governança pública. Nós temos um livro lançado ano passado, para quem quiser dar uma lida. Nós temos um problema de dispersão nas tomadas de decisão. A nossa estrutura de decisão em governança pública, ela é confusa, e desta maneira a sociedade não percebe o valor. O que é o segredo, então? Porque temos como mudar isso? Não. Nós somos um país disperso, enorme geograficamente, mas nós trazemos, enquanto gestão do conhecimento, enquanto governança multinível, uma solução, que é a solução da integração. Nós precisamos, sim, trabalhar no serviço público, reconhecer que continua a autonomia dos 3 poderes, a autonomia de cada estado, a autonomia de cada município no seu processo de decisão. Porém, nós precisamos, além da autonomia, gerenciar, governar a responsabilidade de todos numa estratégia comum. Para aí, sim, em forma de redes, termos um alinhamento. E, com certeza, feita desta maneira, governado desta maneira, a sociedade perceberá muito mais o nosso valor. Falando assim, linearmente, para quem trabalha gestão, nós vamos entender as 3 camadas. Nós fazemos cotidianamente a definição de estratégias e o plano de ação para a sua execução. Né? Aqui, o nível 1, nós fazemos essa camada. Como também nós fazemos a segunda camada, nós definimos objetivos, indicadores de projetos, fazemos o nosso programa de objetivos estratégicos para uso, proveito para a nossa organização. O que está nos faltando é exatamente a camada 3, a da mediação. Está faltando a pactuação, o engajamento, o alinhamento entre essas 2 camadas, esses 2 planos. O que está nos faltando é conexão em ação. Não adianta nos colegiados, nos comitês, muita representatividade sem colaboratividade. Não adianta fingir integração se realmente não temos uma integração efetiva. Então, como hoje tem se buscado? Quais são as soluções tradicionais? Nós sabemos, e está recorrido, até TSU tem falado muito em seus relatórios isso, a diferença entre gestão e governança. A gestão no seu tripé, pessoas, tecnologias e processos, e a governança no seu tripé, estratégia, liderança e controle. Perfeito, só que também sabemos
que, seja pública, seja privada, as organizações brasileiras estão estabelecidas de uma maneira hierárquica e pouco dando atenção à comunicação integrativa. O que acontece? Colocamos na governança, lá no topo, estratégia, e colocamos a operação como base, e não nos preocupamos com a compreensão para o desdobramento dessa estratégia para a ação. Elas são complementares, como o TCU também, na governança pública já nos determina, né? A governança avalia, direciona, monitora, gera estratégia, onde a gestão age, planeja, executa e controla, gerando resultados para retroalimentar aquela estratégia. Para que isso dê certo, tradicionalmente, gera-se os 7 princípios, que eu vou ler rapidamente, e vocês vão reconhecer que estão em todos os nossos valores, né, no planejamento estratégico. Responsabilidade, equidade, eficiência, probidade, transparência, accountability, legitimidade. Essas palavras são faladas no mundo há mais de 20 anos. Há 10 anos chegaram no Brasil, para variar. Nós estamos sempre com 10 anos de atraso. E se nós vamos ver nas nossas organizações públicas, nem todos ainda estão implantando e respeitando esses princípios. Além dos princípios, existem 5. Esse é bem importante entender, porque esses são 5 mecanismos que todos nós já deveríamos estar vivenciando dentro das nossas organizações. Sistema de autoridade, liderança e incentivos formais. Esses sistemas nos impõem a autoridade, hierarquia, comunicação interna e com stakeholders. Stakeholders incluindo sociedade. Ou seja, adianta só a autoridade? Não. Nós precisamos avançar com a comunicação, precisamos avançar com as características de cultura para transparência e controle. Não é só o IGOV, não é só acesso livre a dados. Precisamos avançar para os contratos psicológicos e para a construção social de sentido. Patrícia, o que significa isso? Significa combinar com o outro, aonde nós queremos chegar. Quando o professor Marcos diz, eu não confio nos políticos, é porque não combinamos quem nós somos e onde queremos chegar. Aonde e o que o Brasil quer ser. Em consenso da nossa sociedade, trazendo para a segurança pública o que realmente a nossa sociedade espera da segurança pública. Não é o que espera dos bombeiros, espera da PM, espera da PRF, espera da PF, o que espera da nossa segurança pública. Isso é formar um contrato social de sentido. Mas, apesar disso, além dessas soluções tradicionais, continua exigindo, né? A sociedade pede, com urgência, controles com soluções mais inteligentes, que rompam os arquétipos até agora estabelecidos no Brasil. Nós só demos 2, os famosos top-down e bottom-up. Quais são esses? Aquele top-down, que é a hierarquia, afastada da operação. Eu decido o que é melhor para o meu Brasil, eu decido o que é melhor para a minha segurança pública, eu decido o que é melhor para a minha organização. Façam. Ou bottom-up. Eu exijo enquanto operação, eu preciso enquanto operação, eu dependo enquanto operação. Então, eu faço uma operação afastada da estratégia. Isso tem funcionado? Sabemos que não. Nem na política, nem na gestão, muito menos na nossa governança e nossos resultados estratégicos. O que nós precisamos, além do famoso e exigido diálogo com o cidadão, é necessário uma governança que realmente direcione todos para um lugar comum. De novo, isso vai ser feito ou tentado top-down? Não. Já está provado que o ser humano, principalmente a nova geração, os antigos de cabelo branco, é mais fácil. Eu obedeço quem me manda.
A nova geração não aceita. A nova geração ela tem que compreender o porquê. Para onde? Qual o propósito? E é essa que está a grande crise multigeracional. Então, a governança precisa, hoje, de interação entre grupos sociais múltiplos, que resultem, sim, em processos de aprendizado e de instrumentos políticos alternativos ao top-down e ao bottom-up. Lindo na teoria. Até agora, estão em documentos do TCU, da OCDE e nas nossas teorias. E daí, estamos conseguindo fazer? Não. Porque continuamos tentando opções top-down e bottom-up. Está aí as nossas políticas, que são as duas opções que hoje se apresentam, sempre e eterno. Nós precisamos, na verdade, mudar o jeito de nos alinhar. Nós temos que, aí vem esse nomezinho em inglês, middle up down. Nós precisamos gerenciar e governar conhecimentos criados na integração da hierarquia com a operação, com as forças-tarefas. Nós precisamos aprender a orquestrar as responsabilidades e autonomia, né, de cada parte para o bem comum. Olha como parece até, né, um paradoxo. Eu lhe dou autonomia, mas eu lhe cobro responsabilidade. Só que o top-down não sabe dar autonomia. E o bottom-up se recusa à responsabilidade. É só com direitos. E essa é a nossa dificuldade. E essa é a nova governança. E é isso que o mundo já está aplicando. E nós, de novo, estamos esperando chegar até aqui. Desde 2016, estamos brigando e divulgando. O nosso evento, em 2017, foi em cima disso. Em 2019, foi em cima disso. Estamos, em 2023, repetindo esse modelo. Agora, publicamos um livro e já estamos lá no TCU também, falando. TCU já é o 3º ou 4º relatório deles que eles já propõem. Atenção, a governança multinível é um novo modelo para a governança pública. Então, nós trazemos esse modelo aqui. O que é essa nova governança pública? Ela respeita todos os princípios, todas as diretrizes, todos os mecanismos da governança tradicional. Nós temos que partir, sim, das boas práticas de governança, mas avançar para novos princípios e diretrizes que se somam com esse olhar do middle up down. Então, essa governança multinível é nova? Não. No tempo, ela foi cunhada, o termo, em 1993. Olhem só como nós estamos atrasados. E o que ela significa? Ela é um sistema baseado em negociação contínua. Olha essas palavras, que se sobrepõem em diferentes níveis, né, territoriais, supranacional, nacional, e que resulta em um processo geral de redefinição das suas forças, do seu poder, das suas autonomias e responsabilidades. A governança multinível iniciou exatamente para uma governança territorial, depois foi para uma governança de sustentabilidade, e hoje nós já conseguimos trazer para as discussões no nível organizacional e interorganizacional. E vocês vão ver os casos nos últimos anos aplicado na segurança pública aqui no Brasil. Então, ele é um sistema para o equilíbrio dinâmico entre autonomia, inserção e regulação. A definição atual, então, ela é um pouco maior, onde a gente trabalha sistemas complexos de governança de redes de diálogo entre entidades internas e externas. Todas as corporações aqui não trabalham sozinhas. Para alcançar seus objetivos estratégicos, vocês precisam de outras organizações, onde públicos e privados dialogam, respeitando eles como autônomos, mas responsáveis por uma solução coletiva. Então, resumidamente, a governança multinível tem o seu tripé. Além de respeitar o tripé da gestão e da governança, como nós vimos no início, nós trazemos um outro tripé, que é autonomia, responsabilidade e controle.
O tempo inteiro, no processo de governança, você tem que pensar. Quem são os stakeholders que eu tenho que respeitar a autonomia? Quem são os stakeholders que eu tenho que cobrar essa responsabilidade? Quem são os stakeholders que eu tenho que controlar esse diálogo e essa negociação? E aí sim entra a palavrinha-chave do sistema complexo, que é sinergia. Então, nós precisamos de uma sinergia entre os múltiplos esforços independentes para implantação de solução para todos, ou seja, criar o nosso sol, né? Eu trago 9 exemplos de valor social. Valor social é toda vez que nós formos no sistema público criar nosso plano, o nosso planejamento estratégico, o nosso plano de ação, sempre tem uma camada que é para quê? Qual é o valor social disso? Para que eu vou fazer isso? É só para o meu próprio bem? É só para um resultado imediato da minha organização? Isso não é governança multinível. Governança multinível, eu tenho que ter impacto à sociedade, resultado para o bem comum. Dessa forma, eu trago aqui apenas 9. Eu vou ler rapidinho para vocês, vou falar muito rápido, mas vocês podem fazer o exercício dentro da organização de vocês. Por exemplo, o valor social da Multigov para a segurança pública. Resposta coordenada de emergências, porque ao envolver diferentes níveis de governo e agências, com certeza a gente promove uma comunicação dialógica, né? E a resposta passa a ser muito mais rápida. Aqueles centros de comando em crise é um típico governança multinível, mas a gente só trabalha na crise. O difícil é fazer isso durante a nossa rotina. O policiamento comunitário, quem tem dúvida que isso aqui é uma governança multinível? Porque na hora que a gente envolve as comunidades em múltiplos níveis, ela se torna muito mais eficaz, porque a gente adapta a nossa ação àquele caso específico. A prevenção de crime e redução da delinquência, sim, porque a governança multinível, ao dar a transparência entre múltiplos atores, conquista-se confiança e a solução é muito mais eficaz, porque nós estamos trabalhando diferentes níveis de segurança pública. Então, a gente consegue prever o crime e inserir socialmente os jovens em risco, né? Nós temos a gestão de crise e catástrofe, nós já falamos um pouco sobre isso, mas principalmente aqui em Santa Catarina, no colegiado, que eu vou até citar depois, isso foi um exemplo muito claro. Nós alcançamos, ao colocar as forças no diálogo, a gente consegue, inclusive, ser mais justo na distribuição de recursos entre as forças policiais. A transparência e responsabilidade. Alguém tem dúvida que a transparência, ela imputa confiança? Não, né? Então, com maior participação e supervisão dos próprios stakeholders, ela traz muito mais responsabilidade para quem está sendo, né, transparente, porque eu tenho que gerar dados confiáveis. E integração de políticas públicas, porque com a integração dessas políticas com outras políticas sociais e econômicas, é uma abordagem muito mais holística do problema. Então, eu também vou falar depois um outro caso bem interessante aqui da governança de Florianópolis. Adaptação aos riscos globais, porque quanto mais você ouve, quanto mais você se relaciona, as decisões e o conhecimento não estão limitados ao que você já sabe, mas sim você consegue criar, se preparar, porque os problemas da segurança pública, diferentemente da educação, mas na segurança pública ela é transnacional, a gente sabe disso, que as fronteiras nacionais não estão mais segurando os problemas que estão vindo globais, né? Recentemente do terrorismo aí no Brasil. Então, esse é um problema mundial. Melhoria da coordenação e eficiência operacional, tendo a comunicação dialógica entre a governança, a gestão e a força-tarefa e a operação, não temos dúvida que o resultado não é apenas eu mando, você obedece, mas essa geração você mandou porque eu tenho que fazer e eu tenho autonomia na minha ação, que eu estou sozinho ali na rua e eu tenho que tomar uma decisão compreendendo os valores da minha organização.
E, por fim, que é o objetivo maior da governança multinível, melhorar a percepção de valor da sociedade para os serviços que nós entregamos. A governança multinível, como ela prepara a sinergia e a colaboração entre todas as instituições de segurança pública e as não segurança pública, mas que colaboram com seus resultados, eles aumentam a confiança nos agentes públicos. E, para manter a ordem pública e a eficácia das operações de segurança, nós precisamos dessa confiança. Quantos dos senhores aqui estão em estado de crise de segurança pública? E sabemos que muito dessas situações de crise é a falta de confiança do cidadão na segurança pública. A traição da própria cidadania, né? A falta de diálogo com a segurança pública. Então, a governança multinível, não temos dúvida, e Santa Catarina é um exemplo vivo, e Florianópolis é um exemplo vivo. Temos problema? Temos, né? Temos muitos problemas, mas a governança multinível nós conseguimos implantar nesses últimos anos aqui. E é ela que eu trago agora. A validação da segurança, da governança da segurança, a validação da governança multinível na segurança pública, nos exemplos mais, vamos dizer assim, mais tangíveis de resultados para trazer para vocês. O primeiro foi a Polícia Rodoviária Federal, que nós trabalhamos de 2016 a 2019. Foram 3 a 4 anos realmente mergulhados dentro da Polícia Rodoviária Federal. Vocês veem que tem várias gestões de informação aqui. Então, que todos nós usamos a inteligência, usamos a tecnologia para facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos que nós oferecemos. Isso é nossa obrigação. Mas o nosso projeto na PRF foi além dessas tecnologias. Nosso projeto na PRF foi esse desafio. A PRF é distribuída, mais de 10 mil colaboradores em todos os cantos do nosso país. É a polícia mais distribuída do nosso Brasil, onde existia um policial sozinho, num cantinho, 2 policiais. Como chegar, como criar unidade, como criar valores compartilhados, missão orientada à estratégia. Foi um desafio abraçado pela PRF e pela UFSC. Nós estudamos profundamente o dia do PRF. Não só o dia do PRF, sentado ali na governança, na sede em Brasília, ou na UniPRF, aqui no Paraíso de Florianópolis, mas estudamos o dia daquele policial na sua viatura, no enfrentamento ao crime e, muitas vezes, no seu risco de atropelamento no meio das estradas. Essa complexidade distribuída, nós estudamos a governança multinível para a sinergia entre esses múltiplos atores e para construir a capacidade de uma pronta resposta em momentos de desafio. Com isso, nós definimos um planejamento estratégico colaborativo, foi feito com a PRF, a participação, convidada a participar cada um dos seus colaboradores. Não foi feito um planejamento estratégico top-down, ele foi middle top-down, e trabalhamos ele baseado no BSC, mas de uma maneira um pouco diferente para a cultura da organização. Então, entregas institucionais e objetivos estratégicos. Trouxemos tanto as entregas para a sociedade e governo, porque é quem nos sustenta e quem recebe nosso serviço, e os objetivos estratégicos trabalhados em finalísticos, gestão e inovação e recursos. E trabalhamos os eixos transformacionais, porque nós estávamos transformando a PRF, que depois de 2019 teve uma parada, mas de 2016, eu estou falando no período de 2016 a 2019, ok? Então, esse eixo transformacional que teve uma série de projetos para transformação interna, uma outra série para transformação das relações internas com o externo, e
a inteligência aplicada à pronta resposta aos desafios que estavam vindo para as estradas. Esse é um grande mapa de trabalho que foi a governança multinível da Polícia Rodoviária Federal de 2016 a 2019. Nós trabalhamos a governança do conhecimento e da aprendizagem a partir da Universidade Corporativa em Rede da PRF, onde ela era um centro de treinamento e desenvolvemos ela de maneira que ela recebeu, foi reconhecida como escola de governo da segurança pública, né, das rodovias. Então, nós trabalhamos desde os indicadores, aos programas, ao projeto político-pedagógico, aos grupos colaborativos de pesquisa e estudo, até a comunicação em rede. Desse modelo de governança, nós fomos à governança institucional, que é um pouco tudo do que eu falei para vocês agora. Então, trabalhamos desde o planejamento estratégico até o controle interno, ouvidoria. Então, todo esse trabalho institucional de governança, trabalhando a Multigov mesmo em rede. Nesse momento, inclusive, houve uma... eu vou falar um pouquinho depois. A avaliação multinível. Implantamos um modelo de avaliação multinível naquele período, que não era só saber o desempenho de cada indivíduo e o conhecimento de cada indivíduo, mas saber como esse indivíduo trabalha e contribui para o resultado da sua equipe e quanto que essa equipe ajuda a desenvolver a própria PRF, a própria corporação. Ou seja, a transferência daquele conhecimento até a prática do seu trabalho. Chegamos na gestão do conhecimento com a maturidade da gestão do conhecimento, os mapas de conhecimentos essenciais. Fazer uma pergunta agora, quem é líder aqui? Todos que assumem, né, um papel de liderança tem que se fazer todo dia de manhã antes de chegar na corporação. Quais são os conhecimentos essenciais que eu tenho ao meu lado, que eu tenho que preservar, que eu tenho que gerenciar, porque são eles que vão me entregar o resultado que eu preciso. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de conhecimentos, porque esses conhecimentos podem estar em qualquer lugar. Então, mapear esses conhecimentos, criar um modelo próprio, adquirir ferramentas tecnológicas, não só de automação, mas também de gestão e governança. Depois nós fomos para a governança da comunicação social, porque não adiantava a gente reestruturar toda a organização e se a sociedade não ia nos dar valor. Então, nós mergulhamos na comunicação social, numa governança multinível dessa comunicação. Foi uma severa... Nossa, foi bem difícil, mas conseguimos, naquele período, não só uma comunicação que dissemina o que eu acho que eu tenho que disseminar para agregar meu valor, mas sim uma comunicação dialógica e bidirecional com a sociedade. Se eu não dou voz à sociedade para saber o que ela pensa de mim, eu não tenho como criar contra-argumentação para mudar o que ela pensa. Esse foi o nosso trabalho na comunicação social. E, por fim, capacitar todo mundo e criar um projeto piloto de uma nova universidade corporativa em rede que levasse a toda essa mudança. Resumidamente, a estratégia de inovação pela governança da PRF foi lançada e, num belo resumo visual para vocês, é isso que muda. Uma governança top-down é uma governança centralizada. Eu tenho um ser pensante que sabe o que todos pensam. Depois eu tenho um segundo momento que é a descentralizada, onde eu foco apenas na autonomia de alguns elementos. A governança multinível, ela traz a governança distribuída, onde nós temos que trabalhar fortemente em sinergia de valor. Então, se vocês se olham no seu Estado, com suas múltiplas forças, que a segurança do Estado depende desse resultado, da união, da integração das forças, pensem nas missões. Imagina a segurança pública sendo trabalhada cotidianamente com os centros de inteligência que são formados nas missões de crise. Isso é governança multinível, é possível. E o Brasil tem como ser exemplo e referência nesse novo modelo.
interessante que eu estava aqui conversando com Carlos Nunes e com João Rigo, PRFs que trabalharam conosco, são meus orientandos e trabalharam conosco nesse período da PRF, e eles estão trabalhando hoje já doutorado no nível de Sistema Único de Segurança Pública, e que é um modelo que vai ser bem implantado se realmente não trabalhar a governança tradicional, se trabalhar a governança multinível. Então, nós estávamos conversando e eu, rapidamente, ontem à noite, 2h da manhã, eu resolvi incluir esse slide, porque aqui mesmo, nesse evento, me surpreendeu algumas coisas. Primeiro, os resultados tangíveis do nosso trabalho na PRF. Nós tivemos 15% das pesquisas apresentadas aqui vieram dos estudos da UniPRF. Nós criamos lá 3 grandes grupos de pesquisa, além de outros, mas esses 3 foram bem grandes, criados pela PRF na região, que era o grupo de estudo e pesquisa 1, 2 e 3. O 1 era acidente de trânsito envolvendo policiais, o 2, impacto do trabalho policial na saúde mental do servidor de segurança pública, e o 3º, confrontos armados envolvendo PRF. Isso lá atrás, de 2016 a 2019. E hoje a gente vê o resultado desses pesquisadores incentivados dentro da organização e olhar a sua própria organização a partir da pesquisa. Olhar a sua própria organização, espera aí, será que é só o meu líder, o meu chefe, o meu diretor-geral que tem que me dar a solução? Ou eu, enquanto operação, também tenho obrigação de estudar o que está acontecendo e sugerir soluções. Depois daquilo ali, eu vou acelerar agora nos cases, mas depois disso nós trabalhamos a RUASP, a rede de universidades e academias em segurança pública, implantamos aqui no nosso estado, com as 4 forças policiais, mais a presença da PRF, e com eles, com que objetivo? Exatamente essa semente de boas práticas, compartilhamento de boas práticas e lições aprendidas entre as forças, começando pelo aquele ambiente que o ser humano está mais aberto a compartilhar, que é o momento de sala de aula, um momento... Então, trabalhamos aqui muito workshop, com muitas brincadeiras. Quem foi meu aluno sabe que eu faço bastante diversão em sala de aula. Então, nós trabalhamos aqui a RUASP, a professora Solange estava conosco, o professor João, a professora Gertrudes e alguns doutorandos da época, principalmente Fernanda Kempner. É interessante também trazer para o nível do Estado. Então, nós estávamos no nível federal, do nível federal, mergulhamos no nível estadual com a RUASP, e dela surgiu, em 2019, o novo governo do Estado, naquela época, canetou a decisão de um colegiado. Tá? Então, além da Secretaria de Segurança Pública, teria um colegiado distribuindo o poder para a comissão mesmo de definir a segurança pública do nosso Estado. Assim que foi canetado, saímos correndo, batendo na porta de todo mundo, preciso falar com o governador. Foi assim mesmo, cara de pau mesmo. Preciso falar com o governador. Eu preciso falar com o governador. Porque ele estava canetando uma decisão que, se fosse mal feita, ela não se tornaria exemplo para o país. E poderia ser o exemplo para o país. Procuramos o coronel Araújo Gomes, que foi o primeiro presidente desse colegiado. Ele nos atendeu e assumiu o risco conosco. Nós ajudamos, né, enquanto Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, nosso laboratório Engin, colocamos pesquisadores nesse colegiado. A professora Fernanda Kempner estava fazendo doutorado comigo na época, assinamos termo de sigilo, e essa é a tese de doutoramento dela. Quem quiser implantar o colegiado para esse diálogo de governança multinível no seu estado, aconselho essa leitura. Nós realmente trabalhamos essa lógica do que era centralizado na Secretaria de Segurança Pública, a avançar para uma governança distribuída. Este aqui foi o que eles achavam que ia ser, porque cada força com a sua autonomia, mas se unindo
na segurança pública, e nós realmente avançamos para a distribuída. Os resultados, enormes. Em menos de um ano, 27% do feminicídio caiu. Os homicídios registraram a menor índice em 12 anos. Os latrocínios chegaram a atingir uma queda de 80% no primeiro ano. Roubos e furtos a instituições financeiras registraram uma queda de 70%. Então, não estamos falando de teoria. Não estamos falando de Patrícia pensando bonito. Não estamos falando de 40 pesquisadores vinculados ao laboratório Engin sonhando teoria. Estamos falando de transdisciplinaridade de coprodução com um problema que não é só científico, com um problema que é da nossa realidade de segurança pública, sendo resolvido por um modelo de governança multinível testado na segurança pública. Mergulhando agora, rapidamente, na governança de cidades, nós estamos com um projeto, já há 3 anos, dentro de Florianópolis. Para quem não conhece, esse é o Coronel Araújo Gomes, que depois que ele se aposentou do Estado, ele veio para Florianópolis, ele é o secretário de Segurança Pública da cidade de Florianópolis. O coronel, como viu o sucesso do modelo de governança multinível pública aplicado à governança da segurança pública do Estado, nos convidou e nós fazemos esse projeto patrocinado pelo MCTI e pelas emendas da deputada Ângela Min, que abraçou esse projeto da Cidade Inteligente, e nós trabalhamos. Aqui está a nossa aluna, essa aqui escondidinha, que acabou de defender a tese dela, porque nós ainda tínhamos um desafio: como colocar organizações que naturalmente não dialogam, que a gente sabe os preconceitos que existem, porque uma saiu de dentro da outra, a outra tem medo de ser incorporada pela outra, bababá, bibibi. Estamos falando de seres humanos e seus medos e resistências. Como colocar essas instituições para falar entre eles? No Colegiado da Segurança Pública do Estado, fizemos um trabalho muito próximo, porém, mesmo mudando os líderes, o colegiado continuou com resultados durante os 4 anos, 5 anos. Mesmo o atual governador mudando o perfil do colegiado, ele só mudou administrativamente. O colegiado continua com a mesma autonomia e com as mesmas responsabilidades. O coronel Araújo Gomes levou esse modelo para o nível de município. E a tese, que o novo modelo nosso, com a tese da Tonello, é exatamente um modelo mesmo de comunicação entre todos os envolvidos. Então, hoje, nós temos um framework para que essa comunicação se processe. Resumidamente para a gente, desde 2017, governança multinível é a institucionalização do diálogo para o bem comum. Diálogo. Tão difícil, que não é só falar, é ouvir. E no ouvir traz empatia com o outro. No ouvir, nossa, enfim. E, por fim, finalizando, eu espero que eu tenha sido bem rápida para vocês, um ponto: estamos prontos para multiplicar o que nós temos? Sim. Nós temos a teoria, nós temos modelos, temos frameworks, temos metodologias aplicadas e validadas, tanto no nível das organizações, intra-organizacional, como foi na PRF, como na inter-organizações estaduais, como foi no Colegiado de Santa Catarina, como na segurança pública municipal, como está sendo em Florianópolis. Então, nós temos a metodologia, que é uma governança do conhecimento e da aprendizagem organizacional, que nós trabalhamos desde a implantação das redes, identificando stakeholders, trazendo a responsabilidade e autonomia, por que mudar, e todo um processo de uma metodologia mesmo, que nos ajuda, né, a alinhar todos os governantes e gestores a esse trabalho. Temos o método de implantação, né, com os pilares da Multigov, as redes de aprendizagem
e as universidades corporativas em rede. Os colegiados colaborativos e a representatividade colaborativa. Não estamos falando só de participação, estamos falando de representação colaborativa. As plataformas integradas e os sistemas de conhecimento. Vamos lembrar que somos engenharia e gestão do conhecimento, então não estamos falando só do nível de pessoas, estamos falando no nível de apoio tecnológico. E as estruturas institucionais, desde os regimentos, as políticas públicas necessárias para a mudança em si acontecer. A plataforma integrada, nós tínhamos até 2019, em 2018, fechamos um projeto, início de 2019, com a PRF, para o desenvolvimento dessa plataforma integrada para a governança multinível da segurança pública, era com foco na inteligência logística Brasil. Todo o modelo já estava começando a ser desenvolvido, mas, infelizmente, com a mudança dentro da PRF em 2019 para 2020, o projeto foi suspenso. Então, nós acabamos sem essa plataforma já desenvolvida para apoiar, porém, ela está modelada. Temos também os frameworks de direcionamento para implantação. Quem aqui é de tecnologia sabe o que um framework significa. Ali estão os modelos, ali estão os métodos, ali estão as premissas, ali estão os objetivos. É um mapa, assim, do que nós temos que fazer. Desde para a governança multinível pública, o aplicado à segurança pública e a comunicação para criar as organizações pontes de comunicação na governança multinível. Então, em resumo, finalizando para vocês, primeiro eu agradeço aqui a presença e a audiência, e a nova governança para a gente respeita essa autonomia dos atores, distribuindo responsabilidade para um alinhamento estratégico. Então, agradeço mesmo de coração. Meus telefones, nosso engine, nosso EGC, está à disposição de todos vocês. Desculpe ter sido rápido, mas eu sei que tem um cafezinho aí para vocês esperando. Professor. Pedimos que a senhora fique mais um pouquinho, só que a gente tem uma perguntinha. Foi apresentada a governança multinível da PRF 2016-2019. Esse trabalho foi continuado em 2020 em diante? Quais as experiências neste ano, resultados e boas práticas? Nossa, belíssimo, isso dá uma longa conversa. Nós temos, na gestão de risco dos nossos projetos, sempre o professor João Arthur coloca, né, professor João? E tem do projeto Gestão de Risco, mudança da liderança, mudança política. Nos últimos anos, principalmente, não muda só de 4 em 4 anos. Né? Nos últimos 4 anos, no mundo federal, nós tivemos mudanças de comando na polícia, nas polícias federal e PRF, mais de 2 por ano. Nós tivemos, no ano de 2020, 3 mudanças de diretores dentro da PRF. Então, vocês imaginam, todos aqui, se são servidores federais, os servidores federais aqui, ou estaduais, servidores públicos, sabe que quando sai, a gente sente que vai sair alguém, ou alguém saiu, quem saiu não assina mais, e quem entrou também ainda não assina. Então, há uma paralisação da mudança. Mal comparando, eu venho de empresa privada, durante mais de 30 anos eu reestruturei empresas privadas. E na empresa privada, quando tem fusão e aquisição, é a mesma coisa. Quando uma empresa compra outra, tem uma paralisia. Qualquer transformação paralisa o ser humano. Então, temos continuidade? Temos. A gente, na PRF, temos muitos contatos, existem elementos que estão lá. A mudança durante 4 anos foi uma mudança também paradigmática. Ela está lá. Tanto é que nós vimos o resultado aqui acontecendo de muitos grupos de estudo e pesquisa que nós implantamos. As superintendências da PRF, hoje elas têm mais autonomia do que tinham antes de 2016. Hoje elas têm voz, o que elas não tinham antes de 2016. A PRF hoje tem, inclusive, mesmo com as mudanças,
que houve no caminho. Inclusive, ela tem orgulho de ser PRF, né? Pelo seu uniforme, pelo seu olhar, pela sua voz. Então, nessa organização, sim, eu sinto que mesmo de tantas mudanças, aqui eu não estou falando de política, se contra a favor, quem me conhece sabe que eu estou falando da mudança, da transformação que impacta uma governança, tá? E uma gestão. Então, nós temos, realmente foi implantado esse valor de responsabilidade com autonomia. No nível de colegiado, mesmo também aqui em Santa Catarina, mudando o comando, porque o novo governador não é apoiado e nem é do mesmo partido do governador que implantou o colegiado. O colegiado não foi extinto. Sabe por quê? Porque as forças viram valor. Nós fomos convidados a escrever, a dar depoimento, a ir no grupo, o professor João está ali, não me deixa mentir, a ir no grupo de transição para apresentar o que era o colegiado, para apresentar os resultados do colegiado e como poderia adaptar o colegiado, como era, ao que o novo governador pretendia. Por quê? Porque a governança multinível funciona. Independente se estamos falando de direita e esquerda, independente se estamos falando top-down ou bottom-up, ela funciona. E ela é um mecanismo e uma força para qualquer modelo político, porque ela dá um modelo de governança para resultado. E é isso que todo político, e aí é que eu sou diferente do professor Marcos, eu acredito que todo político, todo servidor público, ele quer resultados. Só que a gente pode não concordar no resultado que o outro acha que é o bom. Mas todo o ser humano quer ser amado, quer ser reconhecido e quer resultado. Seja político, seja policial, seja professor, seja o que for. Então, a governança pública nos dá isso. Nos dá o direito de mostrar quem somos, como somos, para o bem comum. Então, eu acredito mesmo.